Hello people, eu sou o Richard Nixon e você está no Clarim Diário. E hoje nós vamos falar de um dos caras mais controversos da história, o Richard Nixon. E não, pessoal, nós não vamos falar de mim, e sim do presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. Tá? E você que ainda não é inscrito no meu canal, trate de se inscrever agora mesmo e já deixe seu like aí pra estar fortalecendo o nosso canal, tá? E eu quero uma meta de like, vamos começar aí com 2 pés na porta. Eu quero, 525 likes, essa é a meta de likes de hoje, tá? Então hoje nós vamos falar do presidente Richard Nixon, escândalo que ele foi envolvido, que era o escândalo de Watergate, tá? Mas para começar, vamos por etapas. O que é o Watergate? Para quem não sabe, o Watergate é um complexo de escritórios que tem lá em Washington, tá? Na capital dos Estados Unidos, e nossa trama começa aí, em um desses escritórios de Watergate. E lá no ano de 1972 foram pegos 5 pessoas dentro de um desses escritórios de Washington, onde era uma das unidades do Partido Democrata. Eles estavam fazendo o quê? Tirando foto de documento, né? Plantando escutas. Foram pegos em flagrante na hora, com a boca na botija. E eles estavam fazendo espionagem política, aquela espionagem política marota. Mas até aí tudo bem. O que pega mesmo é que foi a mando do presidente Richard Nixon. O que ferrou mesmo pro lado do presidente foi justamente no ano em que ele estava naquele momento tentando a sua reeleição. Agora vamos primeiro conhecer quem era o Richard Nixon. Depois a gente volta para essa parte do escândalo dele. O presidente Richard Nixon, né, mais conhecido como Nixon, ele foi o 37º presidente dos Estados Unidos, o primeiro a receber um pedido de impeachment e a renunciar ao seu próprio cargo. Ele foi o 3º presidente a ter que lidar com a guerra do Vietnã, né, que aconteceu aqui naquele período lá da Guerra Fria, né? Pra quem não sabe, a Guerra Fria foi uma guerra travada entre Estados Unidos e União Soviética. Eles disputavam o quê? Pra seria o maior gostosão do pedaço. Quem levou a boa no final foi, lógico, os Estados Unidos. Mas vamos lá. Nixon também foi senador pelo estado da Califórnia e chegou até a ser vice-presidente do Eisenhower, ali no ano de 1953 a 1961. E também ele concorreu à presidência em 1960, né, contra John F. Kennedy, no qual ele perdeu a campanha com 40,8% dos votos. Outra coisa que vocês também precisam saber, que ele era um presidente formado em direito, participou também na linha de frente ali da Segunda Guerra Mundial e foi o presidente que durante o mandato dele, o homem conseguiu chegar à lua. Então a moral dele era lá em cima. Nixon também defendia fortemente causas ambientais e ele também chegou a visitar a União Soviética e a China, que na época eram rivais. Por ele ter feito essa visita e dado uma de psicólogo ali, ele acalmou os ânimos da galera lá. Então a moral do cara sempre tava lá em cima. E por isso a popularidade dele também, ó, decolou, foi lá pra cima, né? Ele fez algo que qualquer pessoa no lugar dele faria. Tentou a sua reeleição. Com a sua moral lá em cima, é lógico que ele poderia ganhar a sua reeleição. Porém, é aí que começa a azedar pro lado dele. Que a cobra começa a fumar quando ele começa a tentar se reeleger, porque ele era um republicano e ia concorrer contra um democrata. E é aí que começa o escândalo de Watergate. Então vamos lá. Aquelas 5 pessoas que eu falei pra vocês que foram pegas em flagrante lá no comecinho do vídeo, né? Uma dessas pessoas aí estavam na folha de pagamento da Casa Branca. Sem contar que as outras eram criminosas também. E elas foram lá a mando do Nixon, mas até o momento não estava nada comprovado, né? Então 2 jornalistas do Washington Post ficaram de olheiro em pé e ficaram em cima o tempo todo para descobrir a verdade. Ele não queria ser investigado de forma alguma, até porque ele estava ali no momento de tentar ganhar uma reeleição para o seu próximo mandato, né? Só que quem procura acha. Então aqueles 2 jornalistas que eu falei para vocês, eles encontraram um informante que só foi revelar o seu nome lá no final da história, mas já a gente chega lá. Esse informante mandou esse jornalista para Miami atrás de um cheque de 25 mil dólares. Esses 25 mil dólares antigamente era uma grana muito alta, né? Então ali próximo do dia da votação, esses 2 jornalistas não acharam esse cheque de 25 mil dólares e soltaram na mídia, porque o cheque estava lá feito pela própria Casa Branca e ele foi destinado à campanha do Richard Nixon. Aí azedou de vez. O que vocês acham? Depois disso, ele conseguiu ser reeleito? Sim, ele foi reeleito com mais de 60% dos votos. Vocês acreditam? É igual um ditado que eu ouvi certa vez: se eleitor fosse dinossauro, votava em meteoro. Mas vamos lá, em 1972 a casa do Nixon começou a cair, bem no comecinho do mandato novo dele ali. A casa começou a cair bem aí, porque 2 das 5 pessoas que foram presas em flagrante lá no comecinho, lá em Watergate, essas 2 pessoas foram condenadas e estavam ligadas diretamente lá na campanha do Nixon. Então a casa começou a cair e a população
população começou a questionar. Será que o presidente realmente não sabia disso? Não tem ligação alguma com esse caso? A galera começou a fazer esse tipo de questionamento. Era de um lado a população questionando e pessoas ligadas à campanha do Nixon pedindo demissão ou sendo demitidas pelo próprio Nixon. Foi gerando aquela bola de neve, a população questionando e querendo saber se era verdade ou não era. E o chefe de campanha do Nixon negou, falou: não, Nixon não tem nada a ver com isso, ele não tem nada a ver de verdade, não tem nada a ver. Só que do nada apareceu um cara chamado John Dean. E esse cara pegou e falou o seguinte: ó, eu já conversei 35, no mínimo 35 vezes com o presidente Nixon dentro da Casa Branca. E todo mundo sabia que o escritório do Nixon era gravado. Tudo lá era gravado. Ninguém dava um peido sem o cara saber. A comissão junto do FBI já começa a investigar mais a fundo, cavucando, querendo saber de fato o que tá rolando nessa história. Então a comissão contrata um investigador especial. Então o investigador vai lá, troca ideia com o Nixon e fala o seguinte: passa pra cá essas fitas aí que eu quero ver o que tem de conteúdo nessas fitas. Então o Nixon se negou a passar as gravações com a justificativa que tinha assunto de segurança nacional nas gravações. E é bem aí que ele começa a já dar o tiro no próprio pé. E é que ele falou pro investigador: seguinte, ó, não posso passar pra você essas gravações porque são assuntos aí de segurança nacional. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um resumo de todas as gravações por escrito, digitado bonitinho pra você. Você pega, faz a sua investigação e em troca eu quero que vocês parem de me ligar nessa investigação. Eu não quero passar mais nenhum documento, nada. Não tenho nada a ver com isso, ponto, acabou. O investigador, lógico, negou a proposta maluca e após o investigador negar, o presidente Nixon exige pro procurador-geral a demissão desse investigador. E o procurador-geral faz o quê? Não vou demitir cara nenhum, não vou demitir ninguém. E ele ainda renuncia o seu cargo. O Nixon fica bolado e puto, né? E vai atrás de outra pessoa para tentar demitir esse investigador. Então ele vai atrás do vice-procurador-geral. E o vice-procurador, na hora se negou a fazer essa demissão aí e também renunciou ao próprio cargo. Nixon ficou mais bolado e puto e não ficou contente nem um pouco com essa história e foi atrás de outra pessoa até que conseguiu, ali na terceira vez ele conseguiu de fato assinar a demissão do investigador. Pronto, saiu na mídia essa demissão desse investigador especial forçada pelo presidente ali dos Estados Unidos. Então a popularidade do Nixon cai drasticamente. O investigador, que não é bobo nem nada, vai lá e bota a lenha na fogueira. Como? Ele vai na mídia e joga o emocional e fala: ó, tô bastante desapontado, até porque uma democracia não deveria funcionar assim. Aí pronto, a popularidade do cara vai lá do chão. Então o Nixon, com o intuito de tentar melhorar a imagem dele perante a sociedade, o que ele faz? Ele chega lá na galerinha do FBI e fala: ó, seguinte, dessas fitas aí tem assuntos de segurança nacional, então eu não posso passar todas, mas pelo menos 7 eu vou passar pra vocês. A galera do FBI vai lá e concorda, o presidente passa essas 7 gravações pra galerinha lá do FBI. Só que, outro tiro no pé, uma dessas 7 fitas aí tinha 18 minutos de gravações apagadas. E o presidente pegou e soltou uma desculpinha muito esfarrapada, falando que a secretária dele apagou esses 18 minutos sem querer querendo, né? Ele faz isso com o intuito de melhorar a popularidade dele, só que não funciona e cai mais ainda, cai drasticamente. Então logo depois disso ele vai lá e participa de uma entrevista na TV, onde ele pega e fala uma frase que é a ponta do estopim, que acaba de vez com a carreira dele, que é a seguinte frase: o que o presidente faz não é ilegal. Ele ali por si só falou que ele fez sim, que era ilegal, mas pra ele não é legal, ele é o dono da bola. Então na hora ele perde o apoio da população, que é o mais importante, perde o apoio do Senado, então sim começa o seu pedido de impeachment. Então um dos motivos pelo Nixon estar marcado na história é porque foi o primeiro presidente a receber um pedido de impeachment na história dos Estados Unidos. Só que ele pegou, parou, pensou um pouco e falou: eu vou ser chutado com o pé na bunda? Não vou não. Então no dia 8 de agosto de 1974, o Nixon renunciou ao seu cargo. Olha a malandragem dele, ele tinha uma única carta na manga ainda, olha a malandragem que o cara fez. Se ele fosse de fato retirado pelo impeachment, ia continuar a investigação, ele ainda poderia ser condenado ainda. Então o que ele fez? Ele renunciou ao seu cargo, tá ali à disposição da justiça. A justiça, se quiser trocar ideia com ele para poder esclarecer melhor essa situação do Watergate, ele tá ali à disposição. Porém, o novo presidente dos Estados Unidos, que foi o Gerald Ford, que era o ex-presidente dele, né, na hora, pegou uma das primeiras ações, uma das primeiras atitudes que ele fez ali no seu cargo de presidente foi conceder o perdão presidencial para o ex-presidente Nixon. Olha a malandragem, safo demais, né? Então, com esse perdão presidencial, mesmo ele sendo culpado, ele não poderia ser acusado mais.
né? Ele estava perdoado. E então, em 1994, o ex-presidente Richard Nixon falece, vítima de um AVC, né? Que foi 3 anos depois, após o encerramento da Guerra Fria, né? Que aconteceu ali em 1991. Então, o presidente Richard Nixon ficou marcado na história como o presidente mais impopular da história. E lembra que no comecinho do vídeo eu falei pra vocês de 2 jornalistas que ficaram em cima, ali pesquisaram a fundo, foram atrás de tudo para poder esclarecer toda a verdade? Até os dias de hoje eles são aplaudidos por ter feito, né, esse trabalho de excelência. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Caso vocês tenham gostado, deixa o like de vocês aí. Não gostou? Deixa o like também para poder fortalecer o canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal agora mesmo, tá bom? E comentem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. Comentem também temas de novos vídeos para eu estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Então, muito obrigado e tchau!